Construir uma skill para Alexa exige determinação, paciência e paixão pela experiência do usuário. E nesse vídeo eu vou te mostrar que muitas vezes a decepção surge quando a primeira submissão não é bem sucedida, ou quando o feedback recebido contém sugestões inesperadas. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala AppDev, aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai abordar alguns pontos chaves que toda skill deve atender para tornar o processo de certificação o mais direto possível. Vamos ver então os primeiros passos para uma certificação de sucesso. Desenvolver uma skill para Alexa é como criar um mundo interativo, repleto de oportunidades emocionantes. No entanto, a jornada para uma skill certificada de sucesso requer mais do que apenas ideias brilhantes. É um caminho que exige determinação, paciência e uma paixão pela experiência do usuário. E para guiar aqueles que estão dando os seus primeiros passos nessa jornada, vamos explorar os elementos fundamentais que toda skill deve atender. Os primeiros passos para uma certificação de sucesso, tornando aí o processo de certificação mais acessível. Os metadados representam qualquer tipo de informação sobre a sua skill, como a descrição, o ícone ou o nome do fornecedor. É essencial observar as diretrizes de conteúdo para garantir que o conceito da sua skill esteja em conformidade com as políticas. Nome da skill. O nome da skill deve ser relevante para a funcionalidade central da sua skill. Certifique-se de que o nome esteja alinhado com a descrição da skill, para evitar confundir seus usuários. A descrição da skill deve fornecer informações aos usuários sobre o que podem fazer com a sua skill e como usá-la. Certifique-se que a descrição explique a experiência do usuário de forma precisa e não distorça o propósito da skill. Além disso, mencione quaisquer requisitos necessários para usar a funcionalidade principal, como hardware adicional, software ou contas. Os usuários dirão o nome de invocação da skill para começar a interagir com ela. O nome de invocação deve estar relacionado aí ao título da skill e ser fácil de pronunciar. Lembre-se de que o nome de invocação só pode ser alterado durante o desenvolvimento da skill, depois que ela foi certificada já era. Todos os URLs da descrição da sua skill, incluindo a política de privacidade, os termos de uso e a página de vinculação de contas, devem abrir sem erros e ser exibidos no mesmo idioma usado na conta da Alexa. E as frases de exemplo escolhidas farão parte da descrição da sua skill. Os novos usuários provavelmente usarão essas frases para entender como a sua skill funciona. Portanto, é aconselhável escolher frases que representem uma boa visão geral da funcionalidade principal da sua skill. Certifique-se de que essas frases estejam incluídas explicitamente em suas expressões de exemplo para garantir precisão. A primeira frase de exemplo deve conter a palavra de ativação Alexa e o nome de invocação para fornecer um exemplo de como iniciar a interação com a sua skill. A interface de voz da sua skill deve atender aos seguintes requisitos para se alinhar com os recursos-chave da Alexa e garantir uma boa experiência de usuário. Mensagem de boas-vindas. De vez em quando os usuários iniciam a sua skill sem pedir por uma intenção específica ou sem dar informações suficientes para que a Alexa entenda como devem prosseguir. E para esses cenários, sua skill deve fornecer uma mensagem de boas-vindas para perguntar ao usuário o que eles gostariam de fazer após o lançamento da skill. E aí uma mensagem de boas-vindas deve incluir o nome da sua skill para que os usuários saibam que estão no lugar correto, fornecer exemplos específicos do que fazer e deve perguntar ao usuário o que fazer em seguida. Gerenciamento de sessão. Para cada resposta da sua skill, você pode optar por encerrar a sessão ou deixar ela em aberto. Respostas que atendam o usuário sem a necessidade de informações adicionais devem encerrar a sessão, enquanto respostas que exijam uma resposta do usuário devem manter a sessão aberta para receber as informações desejadas. Fornecimento de ajuda. Toda skill deve ter uma intenção de ajuda que forneça informações adicionais sobre a funcionalidade principal da skill. E uma mensagem de ajuda deve ser mais informativa que a mensagem de boas-vindas, escrever aos usuários o que a skill pode fazer, não apenas o que eles precisam dizer para usar. Terminar com a pergunta ou solicitação para o usuário completar a sua solicitação.
e deixar a sessão aberta para receber uma resposta do usuário. Parar e cancelar. Se a sua skill deixar a sessão aberta, ela também deve permitir que o usuário pare e cancele a interação a qualquer momento. As intenções integradas Amazon.stopIntent e Amazon.cancelIntent já fornecem os comandos mais comuns, como parar, cancelar, esquecer e outros. Opcionalmente, você pode ampliar essas intenções integradas com frases de exemplos adicionais. Tratamento de erros. Ao contrário aí de uma interface visual, onde os usuários só podem interagir com os objetos apresentados na tela, não há maneira de limitar o que os usuários podem dizer em uma interação por voz. E a sua skill deve ser capaz de lidar com vários erros de entrada de maneira inteligente e amigável. Se a solicitação não for corretamente reconhecida ou não estiver coberta pelas suas frases de exemplo, a sua skill deve pedir para o usuário que repita ou reformule a sua entrada. E para evitar o término inesperado da interação com a sua skill, você também pode fornecer uma mensagem de erro para os usuários. Convenções de escrita para frases de exemplo. As frases de exemplo selecionadas da sua skill devem seguir as regras definidas para construir com sucesso um modelo de fala. Devem ser escritas em letras minúsculas e sem pontuação. Pontos podem ser usados, mas apenas em abreviações e soletração. Devem conter apenas letras individuais, seguidas de um ponto e um espaço antes da próxima letra ou palavra. Não é necessário incluir o nome de vocação ou frases de ativação suportadas. Então, se a sua skill considerar essas diretrizes e cenários básicos, você já deu aí os primeiros passos para uma certificação de sucesso. Então aproveite essa jornada emocionante na criação de skills para Alexa. E por hoje é só. Se você quiser criar sua primeira skill Alexa ainda hoje, eu tenho um e-book chamado Cria Sua Primeira Skill Alexa, que está gratuito aí por tempo limitado, e o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tá? Nesse mesmo link você vai encontrar duas versões desse e-book, dependendo aí da tecnologia da sua preferência, entre Node.js ou Python. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele. Isso, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar as notificações, ativa as notificações aí para saber das novidades, compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!